Fala galera, dando continuidade aos nossos estudos, né? Acabamos de falar sobre o processo de gentrificação, seu conceito, né? E ao mesmo tempo os interesses dos agentes econômicos envolvidos nesse processo de refuncionalização, nesse processo, né, de enobrecimento de partes degradadas, né? Sobretudo dos grandes centros urbanos, tá bom? Então vamos começar a relacionar isso com o processo de periferização marginal, favelização, né? Certo? Vamos lá, primeiro vamos entender o processo de urbanização. O que nós vimos até aqui? Você soma a modernização do campo mais a atratividade da cidade, nós temos um processo de urbanização, um processo de crescimento da população em ritmo mais acelerado em áreas urbanas em comparação às áreas rurais. Obviamente, a gente precisa entender sobre a criação de empregos na cidade relacionados ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento comercial. Ao mesmo tempo, o campo passa por importantes mudanças relacionadas à modernização do campo, aos interesses de empresários agrícolas, a um processo de falência do pequeno agricultor que não consegue competir com esse novo cenário de competição, né? Com a presença de um empresário com grande poder de investimentos. A gente pode perceber que a máquina chega no campo, gerando ainda mais desigualdade, muito mais contradições, ao mesmo tempo gerando desemprego estrutural. Então você gera essa atração da cidade, com a geração de empregos, melhores ofertas, né, de serviços, maior aparato, né, de serviços públicos e ao mesmo tempo uma negligência das políticas públicas em relação ao campo e ao mesmo tempo uma orientação de estímulo, de desenvolvimento de um modelo urbano industrial, nós temos esse deslocamento campo-cidade mais intenso, né, chamado êxodo rural. Então foi um processo complexo, desigual, com intensidades e ritmos variados em relação ao espaço, em relação ao tempo, em relação ao momento, diretamente relacionado ao processo de construção de espaço geográfico, ao desenvolvimento de atividades econômicas, às orientações de políticas públicas de um determinado momento, tá certo? O que a gente vai perceber, galera? Pensa comigo. A gente vai ter uma disputa pelo solo urbano. Então, a gente vai perceber que alguns territórios são mais valorizados do que outros, né? E com isso começa um processo de grande expansão urbana e ao mesmo tempo um processo de disputa urbana. Como assim? Aquelas melhores áreas, aquelas áreas de maior interesse comercial, certo? Começam a se valorizar, a especulação aumenta, o valor imobiliário aumenta e começa um processo de expulsão da população. Começa um processo de segregação da população pobre, com menor aparato econômico, com menor condição econômica. Como assim? As pessoas não conseguem mais pagar aluguel. As pessoas já não conseguem mais comprar aquele alimento, ter aquela vivência naquele ambiente que está se tornando cada vez mais custoso. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que as políticas públicas, elas interferem direta e indiretamente. Aí você fala, Rômulo, como assim diretamente? Existem vários momentos da história que você consegue perceber que o poder público age para expulsar a população pobre. Vamos pegar, por exemplo, nas aulas de história, quando você começa a falar sobre República Brasileira, já naqueles primeiros momentos ali de início do século XX, um grande destaque durante a presidência de Rodrigues Alves, presidente do Brasil de 1902 até 1906, e do seu indicado a ocupar a prefeitura da então capital do Brasil, Rio de Janeiro, que deu a Pereira Passos, objetivos de modernizar o espaço urbano do Rio de Janeiro, as políticas sanitaristas. Um dos grandes exemplos foi justamente você criar obras de arrasamento, como por exemplo o arrasamento do Morro do Castelo, um processo de bota abaixo, que era destruir os cortiços, destruir as áreas de comércio popular e ao mesmo tempo expulsar essa população pobre, alargando as vias, ampliando a circulação, dando condições para um dinamismo comercial. Olha só que interferência direta. Momento extremamente importante. Olha, por exemplo, só que a gente está falando, poxa, mas Rômulo, isso é muito antigo, isso tem a ver lá no início do século XX, a realidade é outra, será? Olha as obras relacionadas à construção e modernização de infraestrutura para atender a Copa do Mundo, para atender as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. O que vai acontecer com uma parte da população que já reside há décadas em áreas centrais? Até então, degradadas, de baixo interesse comercial, que devido às mudanças recentes, garantem um olhar mais direcionado para essas áreas,
Olha o projeto de modernização do Porto Maravilha. Olha as consequências disso. Foi justamente aumentar a disputa pelo solo urbano, aumenta a especulação, você tira a casa e coloca prédios, você tira habitações e coloca, né, complexos comerciais. Estão percebendo? E ao mesmo tempo as políticas públicas são negligentes. Por mais que essa população tenha sido deslocada, elas foram deslocadas para regiões mais distantes, inclusive do seu local de trabalho. Estão entendendo essa dinâmica? Fora isso, os grandes prejuízos relacionados à perda de subjetividade, pessoas que nasceram ali, cresceram ali, viveram ali, têm a sua origem ali, que são obrigadas a se deslocarem muitas vezes para outros municípios ou bairros extremamente afastados. Então o que você tem? Né? Como que você teve consequência aí dessa disputa, né? Dessa expansão centro-periferia? Né? O aumento da segregação socioespacial, certo? O aumento da ocupação de áreas pouco valorizadas, então a gente está falando de áreas de risco, inclusive, como, por exemplo, áreas de transbordamento natural de rios. A gente está falando, né, de áreas próximas a rodovias marginais, que vão margear, né, os rios urbanos, totalmente retilíneos, totalmente degradados, certo? Então você lembra geralmente dos problemas de enchentes, de inundações nos grandes centros, tá bom? O aumento daquilo que se chama de favela, que nós discutimos bastante, né? Que o IBGE passa a utilizar, gosta de utilizar atualmente nos seus relatórios, aglomerados subnormais. Nos relatórios da ONU você encontra, principalmente as nomenclaturas, assentamentos precários, tá certo? A gente começa a entender que é um processo de favelização. O crescimento de aglomerados, né, cuja infraestrutura é abaixo do ideal, onde a oferta de serviços públicos não chega da forma que deveria, onde as casas apresentam infraestruturas, né, não tão adequadas ou nada adequadas, onde o processo de fiscalização é negligente, onde você tem um vazio do Estado e ao mesmo tempo um aproveitamento por parte de traficantes, milicianos, contrabandistas, que avançam sobre esse vazio deixado pelo poder público. A gente começa a perceber isso, né? Muitas favelas são justamente em áreas próximas, áreas centrais, porque é próxima a bairros que ofertam trabalho, muitas das vezes trabalho de baixa qualificação, de baixos salários, né, que vai atender uma parcela dessa população que é atendida, né, de poucos recursos, né, de pouca oferta à escolaridade, tá certo? Então eu quero que vocês entendam essa interação, tá tranquilo? Certo? Dessas disputas aí. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento aos estudos aqui sobre o esqueminha para a gente ir montando, né, esse quebra-cabeça de conhecimentos para que no final a gente possa dar uma olhada de uma forma geral e ter clareza de que cada peça foi encaixada no lugar certo e dando origem a algo harmonioso, organizado e funcional, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês.